Olá, ouvinte! Meu nome é Laura Cordeiro e você está ouvindo o podcast sobre a Lei Pragmática de Portugal de 1677. Nesse episódio, vamos te contar um pouco sobre essa lei, que foi promulgada em Portugal pelo então regente Pedro II. Vamos ensinar o que ela dizia, o que mandava e proibia e também por que ela existia. Afinal de contas, tudo na história aconteceu por um motivo. A gente quer começar fazendo uma pergunta. Você já pensou como é fácil se vestir hoje em dia? Você vai em uma loja, escolhe o que gosta, paga e pronto. Pode sair por aí vestido com o que bem entende. Mas nem sempre foi assim. Séculos atrás, existiam leis indicando o que cada pessoa poderia ou não usar, de acordo com seu extrato social. Tipos de tecidos, comprimentos de vestes, joias, adornos em geral. Muita coisa era enquadrada nesse tipo de legislação, chamada de leis suntuárias. Suntuárias vem de suntuosidade, luxo. Essa lei que a gente vai falar a respeito é composta de 14 artigos, que normatizam não só o uso de roupas e adornos, mas também de vários dispositivos visuais que indicavam a qual extrato social uma pessoa pertencia. A ideia era impedir que qualquer um, de qualquer classe social, usasse o que desse na telha. Vamos começar pela introdução da lei, onde o regente explica por que ele está criando esse regimento. Não é algo que ele tirou da própria cabeça, e sim, segundo ele, algo que foi pedido pelas cortes. Ou seja, os próprios fidalgos portugueses pediram ao regente que ele tomasse uma atitude sobre determinadas coisas que andavam acontecendo. Segundo o texto da lei, essas cortes apontaram uma série de problemas na sociedade portuguesa dessa década. Entre eles, a relaxação dos trajes. Sim, esse foi o termo usado pela lei. E por que isso tem que ser atacado? Porque esses hábitos traziam consequências ruins para a família e para a sociedade. Essas ostentações vangloriosas, como está escrito, desencadeavam a ruína moral e financeira do povo português e, por consequência, do país em si. A lei explica tudo isso e, em seguida, diz que tem a solução para esses problemas. Ela diz que vem atalhar esses graves danos e que o regente, diante de tantos pedidos, decidiu extinguir abusos e evitar ruínas. É um tom bem grave que ele usa para justificar a lei. Enfim, vamos aos artigos. Os artigos 1 e 2 dizem respeito ao uso de ouro e prata. O primeiro proíbe seda, rendas, fitas, bordados ou guarnições que tenham ouro, prata fina ou prata falsa. E o segundo mostra duas exceções para o uso de ouro, nas igrejas e coisas do divino, e também se fossem adornos importados da Índia. Os artigos 3 e 4 falam sobre o que eles chamam de vestir de comprido, ou seja, usar roupas longas. Coisa que só poderia ser permitida aos clérigos, desembargadores e estudantes das universidades de Coimbra e Évora. O artigo 4 é bem curioso, porque ele veta o uso de tecidos que não fossem fabricados em Portugal. Os artigos 5 e 6 falam sobre as normas do luto. As pessoas deveriam escolher quais adornos utilizar em velórios. Ou elas poderiam colocar tecidos para forrar o corpo, ou 4 tochas nos cantos do caixão, ou 2 castiçais. E só isso. O 6 fala sobre a expressão do luto fora de casa. Foi proibido o que era chamado luto comprido e são mencionadas as peças que as pessoas podem usar. Além disso, as cocheiras e carruagens não poderiam expressar que a pessoa estava de luto. Os artigos 7 e 8 falam o que pode e não pode em matéria de coches, carruagens e afins. O primeiro proíbe que se use seda nos estofos desses veículos e permitia no máximo uma camada de franjas de tecidos. O segundo diz que, numa ocasião em que o regente estiver presente, o número de cavalos dos coches deve ser no máximo 4. A segunda parte do documento, que vai do item 9 ao 14, irá tratar de uma série de restrições e das punições adequadas para aqueles que as desobedecessem. O item 9 irá determinar que é 2 o número máximo de lacaios que podem acompanhar qualquer indivíduo, independentemente de seu ranking social, seja ele nobre ou plebeu. O item 10 irá tratar de librés ou uniformes de cocheiros, liteireiros e mochilas.
Os itens deveriam ser feitos com tecidos produzidos dentro do Reino de Portugal, com o objetivo de manter a balança comercial do reino favorável. Só poderiam ser forrados de lã e suas meias não poderiam ser feitas de seda. O item 11 iria proibir jogos de azar dentro dos limites do reino e instituir punições para aqueles que os permitissem debaixo de seu teto. Esse item tinha o objetivo de proteger a fortuna nobre da inconsequência de seus donos. O item 12 determina que as leis e punições contidas nesta pragmática passam a valer 1 ano após publicação em Portugal e 3 anos nas colônias ultramar, como Goa, Brasil e Macau. O item 13 afirma que a punição em caso de descumprimento de qualquer uma das pragmáticas era de 20 mil réis para a plebe e 30 mil réis para a nobreza, dobrando em caso de reincidência. E, se o indivíduo fosse plebeu, ele poderia ser preso em caso de reincidência. Caso fosse encontrado aquele que permitiu que determinado item proibido alcançasse mãos indesejadas, esse também poderia sofrer punições. O item 14 afirma que após o período determinado em cada um dos territórios, o rei não aceitaria apelos. Caso fizessem vista grossa, governantes e alcaídes poderiam ser punidos também. O documento foi passado no dia 25 de janeiro de 1677 em Lisboa. No antigo regime, ficava evidente um conjunto de elementos predominantes em diversos países europeus, principalmente entre os séculos XVI e XVIII, que era uma cultura oficial que consagrava a divisão social dominante à época, em que setores nobres implantavam medidas que garantissem os seus próprios interesses, enquanto os membros do terceiro estado eram excluídos de decisões políticas e econômicas também. Mas existe uma mudança significativa com qualificações do comércio e redistribuição da população em camadas profissionais. Percebe-se que as médias burguesas, como elas são algumas vezes chamadas, se desenvolvem ao longo do tempo e desenvolvem também uma espécie de defesa para si. Propícios aí contra essas tradições estabelecidas, o crescimento dos burgueses mais ricos permite que as posições influentes comecem a ser aproximadas de poder aquisitivo. Assim, eles começam a ocupar um pouco os cargos, eles têm condutas de maior segurança, entre outros. Essas condutas em esfera pública incomodam a sociedade e influenciam na regulamentação, como se vê nas pragmáticas. Além disso, durante as discussões acerca do tema, o grupo lembrou que a manutenção e a perpetuação dos privilégios nobiliárquicos, bem como a distinção entre seus vários níveis, também são extremamente importantes no papel desempenhado pelas pragmáticas. Assim, um nobre mais inferior, por assim dizer, não iria destoar da realeza, do rei, por exemplo, então não deixa de ser um exercício de controle e supervisão dessas classes mais abastadas, distinguindo não só elas dos camponeses do terceiro estado, mas também elementos nobres se distinguindo entre si. Agora, analisando um pouco as pragmáticas em si, a gente consegue ver bem as consequências dessas distinções dentro dos grupos sociais. Por exemplo, interesses mais voltados aos capitalistas, com limitação de luxos e funcionários, nas pragmáticas 1, 7 e 9, as posições influentes, que eram limitadas assim pelo poder real, dizendo, por exemplo, nenhuma pessoa de qualquer título ou preeminência, por maior que seja, mostrando esse caráter limitante mesmo nas pragmáticas 8, 11 e 14, para que nenhum excedente pudesse confrontar o poder real, né? E a separação de estamentos na própria pragmática 13, então distinguindo explicitamente nobres e não nobres quanto ao pagamento de multas, no caso referido pela própria pragmática. Vamos falar agora brevemente sobre o contexto pelo qual Portugal passava, para que nós compreendamos um outro objetivo por trás das leis pragmáticas. A começar pelo período, a gente está falando do século XVII, né? Um período conturbado para a
história portuguesa, porque foi nesse período que passou pela Guerra de Restauração, para recuperar o trono de Castela, pelas guerras luso-holandesas, já que a Holanda invadiu diversos territórios já ocupados por Portugal, e a concorrência com o açúcar antiliano, que fez com que o preço do açúcar português caísse, sendo que o açúcar português era o principal produto comercializado por Portugal nesse período. O reino português também não investia em manufaturas, então a população precisava importar produtos, até mesmo para subsistência, a exemplo do cereal inglês. A nobreza, por sua vez, importava produtos de luxo, sobretudo da França, criando assim um cenário de déficit na balança comercial. A própria lei pragmática menciona que os vassalos do rei gastam a ponto de empobrecer. E essa ideia também é discutida no livro do Vitorino Magalhães Godinho, Estrutura da Antiga Sociedade Portuguesa, quando ele fala que, abre aspas, gastar mais do que a renda define, em boa parte, a mentalidade desse terciário nobiliárquico eclesiástico. Falta ideia de investimento, de poupança para empregar produtivamente, fecha aspas. Então, a gente vê que tem um cenário de crise econômica em Portugal e Portugal precisa encontrar uma solução para isso. E a solução encontrada foi a implantação, né, das leis pragmáticas. As leis pragmáticas são leis protecionistas, e o próprio artigo 4º da pragmática de 1677 mostra isso, né? Nenhuma pessoa se poderá vestir de pano que não seja fabricado neste reino. Ora, para isso é preciso que se produza, né, no reino. E aí entra o famoso terceiro conde da Ericeira, Dom Luís de Menezes, que implanta políticas mercantilistas no reino, entre elas o incentivo para a instalação de manufaturas, principalmente relacionadas a manufaturas de lã. Então, ele vai colocar aí políticas de crédito, de subsídios e incentivos fiscais. Nesse período, então, vai ter um relativo surto manufatureiro, mostrando, então, que as pragmáticas não tinham apenas o objetivo de acentuar a estratificação social, mas também um objetivo protecionista que estava tão em alta desde o colbertismo francês. Após uma análise interna do documento, de seu conteúdo e do contexto ao qual foi concebido, é importante fazer umas considerações mais amplas sobre o papel da sociedade portuguesa nessa gênese da modernidade, considerando, é claro, que os portugueses tiveram um papel de proeminência na montagem de um sistema que se projetava gradualmente em dimensões genuinamente globais, mas que ao mesmo tempo forjou-se enquanto um Estado-nação, se é que podemos discutir em tais termos, durante esse mesmo processo, tanto em termos institucionais, quanto no imaginário dos grupos e das classes sociais que fizeram parte desse processo. E o primeiro ponto que podemos apontar desses conflitos e dilemas singulares da história lusitana e, por extensão, da história global que foi por ela influenciada, são as dimensões econômicas, que refletem justamente a posição que o mercado europeu havia tomado, em que a hegemonia das potências ibéricas num domínio pioneiro do sistema colonial e de práticas que podem ser descritas como mercantilistas, através de um ostensível domínio de territórios ultramarinhos, se via desgastado. Não havia encontrado ainda sua saturação, mas havia a ascensão de novos agentes econômicos e fatores geopolíticos que diminuíam a sua supremacia, que marcou de forma tão marcante o século XVI e o início do século XVII. De forma que o foco que há no documento, no setor têxtil, não é randômico, não é uma questão marginal. É, na verdade, mesmo que de uma forma mais implícita do que as outras questões aqui levantadas, uma demonstração de como a classe dirigente dessa sociedade, e aí podemos falar de uma alta nobreza representada pela coroa, estava ciente, até certo nível, do atraso que havia tomado em termos de progresso econômico que tomou o sistema que eles mesmos criaram, em relação a esses novos agentes que surgiam principalmente no norte da Europa, em que se desenvolvia uma matriz produtiva
de manufaturas têxteis que mais tarde culminariam na maquinofatura e principalmente na Inglaterra, no processo que conhecemos hoje como industrialismo, como revolução industrial, em que Portugal perde completamente o seu protagonismo que havia conquistado de, como dito, dimensões globais através do domínio do sistema colonial. E essa questão de lidar com esse interregno em que Portugal se encontra vai marcar todas as décadas que sucedem à publicação desse documento, especialmente os grandes debates que Portugal terá no século XVIII, e aí, por exemplo, as políticas pombalinas e todos os embates entre os grupos políticos que vão dominar o cenário português nesse período serão marcados justamente em lidar com essa questão de Portugal perdendo gradualmente essa projeção global e a ascensão de novos agentes econômicos no norte da Europa, que inclusive irão subjugar, em termos de influência econômica, o que havia de proeminente, de próspero, de produtivo na economia lusitana. Isso nos leva a outras questões que podem ser correlacionadas, que é a extensão do poder monárquico em Portugal e a instrumentalização do Estado português, uma vez que ele é muitas vezes pensado nesse período em termos de um absolutismo estático, em que de fato o rei tinha uma concentração arbitrária de poder decisório. Isso acaba conflitando com uma análise de como de fato essas legislações eram praticadas e eram efetivamente concretizadas no cotidiano português, não só na metrópole, mas também nas extensões coloniais. A gente vê que as próprias extensões do território português não permitiriam tal concentração absoluta e que, na verdade, esse poder político português, por mais que de fato concentrado na alta esfera de dirigência, ligado à coroa, era negociado e passava por esferas locais que desacreditam, deslegitimam essa ideia de um poder absoluto do rei, como muitas vezes é imaginado. Até porque não havia as condições de implementar um sistema de fiscalização, por exemplo, que permitisse o pleno cumprimento dos termos que foram aqui estudados, que são pormenorizados em esferas que até por termos contemporâneos nos parece irrealizáveis para um poder estatal. Outra questão são os dilemas da identidade lusitana, que também estão ligados a essa questão de exercício do poder político, uma vez que Portugal vai ser colocado, principalmente posterior ao seu declínio, em uma posição de pensar seu papel histórico em termos dicotômicos, em que, ao mesmo tempo que ele foi pioneiro da modernidade em termos europeus, de iniciar, de dar as bases para a sucessão de impérios da Europa, projetando-se para o restante do mundo, era um Estado que muitas vezes era associado às tradições medievais, a hierarquias, e a grande influência da Igreja, que supostamente seriam motivos de não ter acompanhado esse fluxo histórico, esse progresso que levou, esse que é descrito como progresso que levou à maquinofatura e o advento do industrialismo. Muitas vezes pensou-se Portugal nesses termos, de um Estado, de uma nação atrasada por essas questões e muito presa a hierarquias que não conseguiam absorver essa dinâmica mais fluida de um sistema de trocas mercantis e de advento de agentes econômicos e sociais que fugiam dessa pirâmide social mais estática. E nesse sentido, a legislação ela ganha sentido justamente por esse papel simbólico de reforçar as distinções sociais. Ela vem com um apelo moralizante em seu texto, justamente para reforçar os preceitos de que Portugal estava perdendo
o que lhe constituía enquanto sua identidade de uma nação cristã, de uma nação com costumes e tradições rígidas, permitindo uma flexibilização de costumes que dissolvia aquelas hierarquias que marcavam tanto a sociedade portuguesa. E vê-se aí uma resistência dos setores aristocráticos de assumirem, de permitirem, de apegar-se ao poder que ainda tinham de exercício administrativo para frear a ascensão desses novos agentes que ameaçavam ali as suas posições de total ou quase absoluto domínio. Todos esses questionamentos levam a uma grande questão que marcou todo o debate da historiografia ibérica, todas as grandes discussões de pensar Portugal, de pensar os termos da modernidade, que é estabelecer qual era, né, na metrópole, a relação coroa, nobreza e burguesia. Muitas vezes associou-se que, através de uma associação dessas três classes dominantes, podem ser assim descritas, ou dessas três manifestações de poderes dominantes, formou-se em Portugal um Estado-nação. Porém, essa legislação, e uma legislação consideravelmente tardia, né, demonstra-se que ainda havia conflito. Dificilmente podemos falar em termos em que, de fato, coroa, nobreza e burguesia estavam harmoniosamente governando esse império marítimo e que não havia, no núcleo dirigente dessa sociedade, conflitos entre esses novos agentes, que eram essa chamada burguesia. Alguns até mesmo contestam a ideia de uma burguesia em Portugal nesse primeiro período, mas esses agentes mercantis que ascenderam com o comércio, principalmente atlântico, com as práticas coloniais, com o escravismo, e, por outro lado, uma hierarquia mais arcaica, que partia da coroa, que partia da sucessão dinástica, e que era, obviamente, apoiada por uma nobreza que havia sucedido das antigas dirigências, das antigas autoridades medievais. Esse conflito, esses dilemas, vai marcar toda a sociedade portuguesa, da mesma forma que foi descrito com as dimensões econômicas, durante todo o seu domínio. Mas ela vai se projetar de uma forma ainda mais proeminente com o seu declínio e com a sucessão de novas hegemonias imperiais, principalmente a britânica durante o século XIX, que vão repensar Portugal, que vão repensar Espanha, que vão repensar principalmente os impérios ibéricos que antecederam e que, portanto, devem ser descritos como histórias de por que não sucederam e porque esses povos mais tarde viriam a suceder. Esses imaginários imperiais eles vão ser essenciais para recontar a história de Portugal e deixam um legado de investigação historiográfico muitíssimo importante, inclusive para os historiadores atuais refletirem sobre como, de fato, a análise desses documentos pode levantar tantas questões que estão contornadas aí por evidências factuais, mas que também podem levar a questionamentos, a indagações analíticas muito mais profundas e que de fato remontam às questões fundamentais a quais devemos nos dedicar quando pensamos Portugal, quando pensamos a modernidade e o seu processo histórico.